Bom, gente, e como dito nessa quarta e última parte, eu falarei sobre as gerações da teoria crítica, que até o momento se divide em quatro gerações. A primeira geração seria dos anos, aqui vai dos anos 30 até a década de 60, e que seria composta por pensadores como Max Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Erich Fromm, Walter Benjamin, entre outros. E é uma tradição, ou melhor, uma geração que poderíamos definir como um materialismo interdisciplinar, pois sobre a questão do materialismo, né? Seriam análises que teriam como pretensão, mais do que a valorização do pensamento, a valorização do objeto investigado, né? Ou seja, o objeto teria uma prioridade na análise, embora a teoria crítica entendesse, conforme o método dialético, né, que sujeito e objeto se constituem mutuamente e reciprocamente o tempo inteiro, né, ainda assim haveria essa prioridade do objeto. Um outro ponto interessante a se destacar da primeira geração é o diagnóstico que surge, sobretudo na Dialética do Esclarecimento, escrita por Adorno e Horkheimer no ano de 1947, né, a sua publicação, e que um diagnóstico, ou ao menos uma leitura comum desse diagnóstico, é que a razão instrumental ela dominaria todas as esferas da vida sobre sobre o domínio de uma nova fase do capitalismo, que seria o capitalismo tardio ou capitalismo monopolista. Bom, né? Aqui aparecem dois conceitos que mereceriam ser explicados. O primeiro seria o de capitalismo tardio, que seria um termo cunhado inicialmente por Friedrich Pollock, que era um economista ligado ao Instituto, né, portanto a teoria crítica, e que é incorporado por Adorno e Horkheimer em suas análises, e diria respeito a uma fase do capitalismo que, diferente daquele analisado por Marx, por exemplo, que seria um capitalismo concorrencial, ou seja, um capitalismo liberal, né, que permite a autorregulação do mercado e que as relações de troca de mercadorias, né, funcionem de maneira, em grande medida ao menos, espontânea. O capitalismo monopolista é aquele capitalismo que o, o, o grande contingente de capital está vinculado a monopólios, a monopólios de produção e de reprodução, né, seja setores da indústria, os setores da indústria principalmente, né, mas também setores da cultura, né, pois poderíamos abordar aqui, mas não seria o caso, né, um outro conceito que seria o de indústria cultural, que seria uma das outras mudanças do século XX, e é um termo inclusive cunhado e elaborado por Marx, Horkheimer e por Adorno nessa obra Dialética do Esclarecimento. Mas voltando, o capitalismo tardio ele não permitiria mais essa livre regulação do mercado, mas estaria totalmente controlado pelo Estado em conjunto com os monopólios, que não somente controlam absolutamente a esfera econômica, como passam a controlar também todas as esferas da vida, como por exemplo a vida psíquica dos indivíduos e a constituição da personalidade. Pois no século XX, e seria um outro ponto, seria amplamente estudado e analisado pela teoria crítica, seria os meios de comunicação,
é no século XX, né, que surgem os meios de comunicação, e esses meios de comunicação são entendidos pela teoria crítica como novas formas, novos mecanismos de controle colocados e impostos pelo capitalismo tardio. O que viria, inclusive, a esses novos meios de comunicação, né, viriam a constituir, pelo menos colaborar, né, com a construção do que eles chamam de razão instrumental e numa eficaz dominação onde os sujeitos eles não veem mais, ou melhor, né, segundo esses teóricos, os sujeitos eles dificilmente encontrariam alternativas para essas novas formas de dominação, porque, por exemplo, se formos analisar a obra de Marx, perceberemos que em Marx há uma clara intenção, digamos, de que o proletário ele se emancipe a partir de uma conscientização da sua situação de opressão e que ele, com essa consciência, ele reivindique uma justiça e, portanto, né, seja protagonista numa revolução. Adorno e Horkheim, no século XX, justamente por conta desses mecanismos novos de dominação, não vem mais a possibilidade dessa conscientização do proletariado, porque agora os meios de comunicação eles invadiriam tão profundamente as esferas psicológicas dos sujeitos que agora eles não mais teriam a possibilidade de conscientização e, portanto, de reivindicar uma revolução, né? Então, isso exigiria uma necessidade de elaboração de um novo diagnóstico, ou seja, um diagnóstico que vá para além da obra de Marx, né? E aqui estaria um outro ponto interessante da teoria crítica, né? Conforme já foi dito num vídeo anterior, né? Que é o de elaboração de diagnósticos, e mais do que a elaboração de diagnósticos, né? Perceber que os diagnósticos são dinâmicos. Porque um diagnóstico que vale para uma determinada época pode não ser o mesmo em outra época. Como é o caso, por exemplo, do diagnóstico de Marx, né? Realizado no século XIX, em que o proletariado ele poderia vir a construir uma consciência e que com isso poderia se emancipar. A teoria crítica não vê mais essa possibilidade, mas vê a necessidade de construir um outro diagnóstico a partir da nova realidade social a qual eles estavam inseridos. Mas foi mencionado um outro conceito que também valeria a pena ser explicado, que seria o de razão instrumental. A razão instrumental, em resumo, seria a razão predominante, né, desta época, ou seja, a razão predominante do século XX, e seria uma razão que visa somente os melhores meios para alcançar determinados fins. E o que seria isso, em resumo? Seria um tipo de racionalidade que coloca o princípio de lucro e de eficácia acima de tudo. Então, por exemplo, valores éticos, consciência de questões morais, né? A sociabilização e coisas próprias a humanos seriam colocados em secundário, né, em vista de uma maior otimização das atividades realizadas, que em última análise remetem a um lucro, né, e uma constante eficácia do sujeito. Esse seria o domínio da razão instrumental analisado e conceituado, né, por Adorno e Horkheimer na obra Dialética do Esclarecimento, obra publicada em 1947. Bom, esse seria um dos principais diagnósticos, né, da primeira geração. O do domínio da razão instrumental, que não permite a emancipação dos sujeitos por estarem numa esfera tão intrincada, digamos assim, né, tão fechada, que não permite uma emancipação possível. Na década de 60, né, que poderíamos definir como um marco, né, como um término assim, da primeira geração para o início de uma segunda geração,
onde teremos como protagonista a obra de Jürgen Habermas, onde será atualizado esse diagnóstico realizado pela primeira geração, ou seja, de um domínio da razão instrumental, e Habermas vai propor uma outra forma de racionalidade para contrapor a esta racionalidade, que seria o conceito de razão comunicativa. Então Habermas vai dizer, em resumo, que ambas as formas de racionalidade, ou seja, a razão instrumental e a razão comunicativa, elas convivem juntas e que, inclusive, não haveria problema algum na existência da razão instrumental, pois a razão instrumental teria sua importância na construção e na reprodução de bens materiais. Ou seja, ela garante o funcionamento da produção, né, e, portanto, do acúmulo de riqueza. Um diagnóstico diferente, inclusive, né, da geração antecedente, que via a razão instrumental como pura e simplesmente resultado da dominação do capitalismo monopolista, o capitalismo tardio. E essa razão instrumental, né, que para o Habermas seria importante, ela conviveria com a razão comunicativa, que seria, em resumo, a nossa capacidade de comunicação, de compreender e de ser entendido. Mas o Habermas ele vai construir um diagnóstico que teria a ver, né, com o que ele entende por patologia social, e que seria, em resumo, o seguinte: o Habermas percebe que na existência das duas esferas de racionalidade, uma acabou se sobrepondo sobre a outra, ou seja, a razão instrumental passou a invadir a esfera da razão comunicativa, e com isso há um diagnóstico do que Habermas chama de colonização do mundo da vida, que seria justamente a invasão da esfera da razão instrumental na razão comunicativa, o que impede, por exemplo, que atos de fala efetivos sejam constituídos, ou seja, a comunicação passa a ser distorcida justamente porque há uma invasão, né, da razão instrumental na esfera da razão comunicativa. E aí, portanto, né, haveria as patologias sociais, né, e as patologias diriam respeito justamente à esfera de uma convivência não harmônica entre a razão instrumental e a razão comunicativa, né? Então as patologias diriam respeito a distorções comunicativas. A terceira geração, que é representada entre outros pensadores, né, por Axel Honneth, vai considerar que esse diagnóstico do Habermas é impreciso e é insuficiente, porque não contempla outras formas de dominação que está para além da esfera comunicativa. E aí ele vai introduzir uma concepção, né, nova, que seria a concepção do modelo de uma teoria do reconhecimento, onde ele vai ver como um principal ponto a ser considerado para uma teoria crítica seria a questão do reconhecimento, ou seja, pensar no porquê do reconhecimento, primeiramente, e porque há relações onde existe reconhecimento e outras que não existe reconhecimento. Podemos dar como exemplo relações de desigualdade, né? Porque para o Honneth, baseado, né, na sua teoria do reconhecimento, ele vai ver que as injustiças, seja ela qual for, terá como fundamento primeiro a questão do reconhecimento. Ou seja, é por ausência de reconhecimento que cometemos as injustiças. E que portanto, né, há dominação e existem problemas sociais. Então, o Honneth vai ter esse parâmetro normativo, né, para a sua teoria, né, a teoria do reconhecimento.
E por último, podemos falar rapidamente de uma quarta geração que apontará a análise do Honneth como insuficiente, pois desconsidera outras formas, né, de dominação que está para além do reconhecimento, como por exemplo a questão dos bens materiais, né? Porque essa concepção de reconhecimento é uma concepção que está mais ligada à esfera das relações intersubjetivas, né? Ou seja, das concepções que os sujeitos têm, não só deles mesmos, mas dos outros, né? Mas outros autores vão criticar o Honneth por operar um certo reducionismo e por não contemplar relações de dominação que estão para além dessa questão do reconhecimento. Um debate clássico, inclusive, para ilustrar isso, seria o debate do Axel Honneth com a Nancy Fraser, debate intitulado Reconhecimento ou Redistribuição, onde o Honneth, né, defende que as causas da dominação estariam fundamentadas na questão do reconhecimento, enquanto a Fraser vai defender que o que estaria, assim, digamos, seria mais fundamental, seria a questão material. Então, antes de reivindicar reconhecimento, devemos reivindicar redistribuição, que seria garantir condições materiais justas para todos os indivíduos. Bom, pessoal, seria isso. Em resumo, né, seria as quatro gerações da Escola de Frankfurt. Tentei aqui apresentar da maneira mais breve possível, apenas a fim introdutório, né? E gostaria de dizer, né, por último, que me coloco à disposição para tirar dúvidas e para ajudá-los em alguma questão que venha a surgir ocasionalmente nesse assunto. E é isto. Desejo ótimos estudos a todos e todas e um bom dia.